Graça e paz, meus irmãos. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Boa noite aos amados, que Deus possa nos abençoar. Boa noite a você que está aí na live conosco. Deus te abençoe, como é bom. Mais uma quarta-feira podemos estar juntos para termos nosso tempo de oração, nosso tempo de busca com Deus, nosso tempo onde nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, colocando as nossas petições e dando a Ele também o nosso agradecimento. Quero convidar você a, nesse momento aí na sua casa, aquietar o seu coração e ter um momento de você cultuar a Deus. Eu sei que muitas são as correrias, eu sei que muitos são os afazeres, mas é bom tirarmos um tempo para o Senhor, de busca, de ouvir a sua voz e de poder aprender mais e mais da sua palavra poderosa. Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os irmãos que estão aqui presentes conosco no templo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor, pedindo que Deus venha falar ao nosso coração nessa noite, que Ele venha trabalhar na nossa vida nessa noite, no nome de Jesus. Eu quero convidar o Felipe. Vem cá, filho, vem orar para nós aqui. O Felipe vai estar orando, pedindo o Senhor abençoar o culto dessa noite, amém? Senhor Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia para nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado por tudo. Abençoe o culto de hoje, que dê tudo certo para a gente e que todos saiam desse coronavírus, Senhor, que esse coronavírus passe logo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amém, queridos? Salmos capítulo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso e Ele vai fazer, tem feito e vai continuar fazendo grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos cantar ao Senhor então louvores, de adoração, exaltação ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno, das nossas adorações, da adoração da sua igreja. E essa canção diz isso, como o pastor acabou de falar, sem Jesus não dá para viver. Ele nos alertou dizendo que os dias seriam maus, difíceis, turbulentos. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, Ele disse: olha, eu estarei com vocês. E mesmo assim não tem sido fácil Ele estando junto. Claro que se Ele quisesse nos poupar de todas as aflições, Ele tem poder para isso, Ele é todo poderoso. Mas é necessário às vezes passarmos por certas situações que a vida realmente prepara para nós, para que muitas delas nós saímos mais fortalecidos. O apóstolo Paulo cansava de dizer: eu me glorio nas minhas tribulações. Claro que as tribulações sempre de Paulo era por conta do nome de Jesus. 99,9% dos problemas que Paulo tinha era por carregar o nome de Cristo. E realmente nós precisamos ter maturidade para entender que não podemos esperar somente nessa vida. Se assim procedermos, diz a Bíblia que somos os homens mais miseráveis da face da terra. Mas nós aguardamos uma boa e amada bem-aventurança, que é estar com Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, um dia lá na Nova Jerusalém, lá naquele lugar santo e celestial onde Ele preparou para todos aqueles que perseverar até o fim. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então vamos cantar ao Senhor. Sem Jesus não dá. Confiança é sinônimo de fé, espiritualmente falando. Então, se você crê, se você confia no Senhor, descansar no Senhor, nesse momento eu convido você a, em meio aos louvores, colocar alguma dificuldade, algum problema seu, pois Deus habita no meio dos louvores, diz a Bíblia. Os que confiam no Senhor
montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Te adorar, Senhor, te adorar, Senhor, te adorar, Senhor, te adorar, Senhor. Ah, Senhor, sem tua presença não tem como viver. Assim nós pedimos, nos ajuda, Pai, nos acrescente fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Rei dos reis e Senhor, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Te adorar, Senhor, te adorar, Senhor, te adorar, Senhor, te adorar, Senhor. Amém, queridos? Não dá, né? Sem Jesus não tem jeito. Não tem como continuar nesses dias em que vivemos. E a Bíblia diz que as coisas vão se cumprindo em seu tempo. As profecias, tudo aquilo que a Bíblia tem nos alertado, tem acontecido. Eu não sei se os irmãos têm tido essa impressão, mas os dias eles não estão passando depressa, eles estão voando. Né? Já é quinta-feira de novo, parece que foi domingo agora que nós já estávamos aqui, cultuando a Cristo, e hoje é quarta, parece que já é domingo daqui a pouco de novo. Os dias estão aceleradamente passando. Nós temos visto cada momento difícil desse ano de 2020. Tufões, pandemias, greves, problemas em todo quanto é parte do mundo está acontecendo, irmãos. Em tudo quanto é parte do mundo há problemas, problemas e problemas. A Bíblia tem se cumprido. A Bíblia diz que tudo irá passar, menos a palavra do Senhor. Essa subsiste para sempre. Então nós precisamos dia a dia realmente a amadurecer na fé,
a se portar, a se esforçar, melhor dizendo, né, para vivermos uma vida da qual a Bíblia nos ensina viver de uma maneira dignamente, da qual a vocação da qual nós fomos chamados, a Bíblia assim nos ensina. O que significa isso? Nós precisamos nos esforçar para agradar o coração de Deus, irmãos. Amém? Nós precisamos viver dia a dia de uma maneira a se esforçar para agradar o coração de Deus. Agradar a pessoa bendita e misericordiosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque a qualquer momento, né, pode acontecer num piscar de olho, tudo pode se cumprir em pouco tempo e Jesus tocar a trombeta, dar o sinal verde e amarelo. Ou o sinal verde e amarelo, que significa, né, a trombeta tocar, talvez pode tocar para mim ou para você de uma maneira particular. O que significa isso? Nós possamos morrer daqui a pouco, sabemos o que vai acontecer. E aí já estamos com Cristo. Portanto, vivamos de uma maneira sábia, não como necios, diz a Bíblia, mas sábios. E quanto a depender de nós, nos esforcemos para agradar o coração do nosso Deus, para que Ele possa olhar para nós e dizer: olha, esses são os meus filhos, né? Em quem me dão alegria, quem eu sinto prazer, em quem realmente aí, como dizem, uma expressão humana, valeu a pena ter morrido por você, por mim, pela sua igreja. Essa canção diz: em espírito e em verdade nós adoramos ao Senhor, porque sem Ele não tem como nós já acabamos de cantar. Nós não temos aonde nos agarrar, nós não temos o que fazer se nós não tivéssemos esse Deus. Imagine como seria a humanidade se não existisse um Deus a qual muitos hoje têm o seu esteio, sua âncora de refúgio e de segurança. Esse mundo estaria com certeza, nem sei quantas vezes pior do que está hoje, se não fossem as misericórdias do Senhor derramada sobre a terra em meio ao seu povo. Se não fosse Deus estar conosco, imagina como estaria isso. Não tem nem como medir. É por isso que nós cantamos e não nos cansemos de dizer a Ele quanto amamos este Jesus maravilhoso. Em espírito e em verdade, nós o adoramos, nós o bendizemos, nós dependemos dEle. Pai, receba a nossa adoração e a nossa oração, ó Pai. O Senhor é quem pode sondar o nosso coração nesse momento. O Senhor é quem pode enxergar em nós, ó Deus, tudo aquilo que nós temos a intenção de fazer. Sim, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei
te adoramos, te adoramos, somente em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Meu prazer é te louvar, onde flui o amor, em espírito, em verdade, ministrando louvor. Aleluia. Amém, amados? Como é gostoso sentir o Senhor habitando em meio às canções e trabalhando no nosso coração, dizendo que realmente somos feitura dele e para isso fomos criados. Você pode se assentar, o Espírito Santo continue trabalhando no nosso coração pelo poder da sua palavra. Amém, irmãos? Como é bom poder dar a Ele o nosso louvor, a glória ao nome dEle. Quero dar um marquinho aqui à frente. Nessa semana nós estamos aí numa semana de oração e com o propósito de pedirmos a Deus pela vida do Otávio, a vida do Josafá, a vida da Jo e a MCM, e juntamente com o CHG, né? Como diz o Marquinhos, os senhores tem liderado essa semana de oração. Então quero compartilhar aqui com ele. Marquinhos, fique à vontade, os irmãos, dirigir esse momento de oração, pedir para os irmãos estarem orando, colocando os pedidos, né? Depois desse momento de oração que o Marcos vai estar aí dirigindo, nós vamos ter um momento da nossa reflexão, da nossa palavra. Mas vamos continuar orando, clamando a Deus pela vida dos nossos amados. Irmãos, graça e paz. É muito bom nós estarmos aqui de novo, mais uma vez, para buscar o nome do Senhor, para orarmos, intercedermos pela vida da Josiane, do Josafá, do Otávio,
Irmãos, é muito bom nós estarmos na presença de Deus todos os dias. Eu estava lendo um versículo aqui que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: passando o período dos banquetes, Jó o chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemados contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Esse versículo aqui retrata o coração de um pai. E aí nós paramos e olhamos a vida do irmão Gilberto hoje, nós podemos ver o quão deve estar o coração dele. O quanto o coração do irmão Gilberto deve estar dolorido. Mas Jó olhava para Deus e olhava para os seus filhos e ele pensava: será que meus filhos pecaram contra Deus em seus corações, nas suas mentes? Não era nem fisicamente que ele pensava, mas era simplesmente no coração, na mente. Nós paramos para pensar quantas vezes nós pecamos contra Deus em nossos corações, quantas vezes nós magoamos o coração de Deus por palavras que falamos, por gestos. Mas, irmãos, o que nós vemos aqui é um homem que velava pelos seus filhos e colocava ele na presença de Deus. E nós, como igreja, como irmãos em Cristo, como família, como pais de jovens que conhecem o Evangelho, que caminha conosco, aprendendo, tendo irmãos como exemplo de vida a seguir dentro das igrejas, nós estamos olhando para os nossos jovens hoje, estamos olhando para os nossos filhos e estamos colocando ele todos os dias na presença de Deus. Que nós possamos pensar que as nossas orações cheguem até Deus, que a nossa fé, o nosso temor a Deus possa fazer com que o nosso clamor alcance o altar do Senhor. E é por isso que hoje nós estamos aqui de novo, reunidos para orar e interceder. Também o pastor Silas ontem falou que o irmão Sérgio também, Pirangi, ele também está com tumor. E a Miriam também está passando por dificuldades, também tem uma enfermidade grave. Então nós vamos colocar também na presença do Senhor o irmão Sérgio, a irmã Miriam, o Otávio, o Josafá e a Jo. A Jo amanhã está indo para o Rio Preto de novo, né, mesmo? Que nós possamos estar intercedendo para que Deus possa colocar o seu anjo
ao lado dela, para que ela possa se sentir confortável naquele quarto de hospital, não possa se sentir só, mas se sentir como Jó sentia, né? Firme e com a presença de Deus ao seu lado. Eu vou pedir para que 3 irmãos orassem, pedindo a permissão do pastor. Vou pedir para que a irmã Gisane, a irmã Gisele e uma adolescente ali em cima, né? A irmã Júlia, leve a Deus em oração. Vou pedir para que os irmãos se coloquem de joelho, porque a palavra de Deus diz que joelho no chão e a oração é o que nos aproxima mais de Deus. Amém, irmãos? Pastor? Irmãos, tem sido bênção essa semana de oração. Começou aí no sábado com os homens, um momento muito gostoso. Na segunda aí também continuando, né? Os homens, obrigado, vou deixar aqui já no jeito. As irmãs também ontem estiveram aqui com a MCM. As irmãs lá de Pirangi vieram aqui também para estar somando força em oração. E como tem sido bom, irmãos, Deus amados, participando dessa semana de oração, como tem sido maravilhoso ver isso. Que Deus possa nos ajudar a continuar nessa mesma visão de oração, de entrega, de busca, e porque cremos que o Senhor já está trabalhando na vida do Josafá. Amém?
Já está. Temos recebido notícias boas, graças a Deus, e temos recebido também aí notícias que a Jo também tem melhorado, a questão da campanha tem ido tudo bem. Sábado agora, campanha lá na Câmara Municipal. O Otávio também está esperando aí a questão para fazer a biópsia, né, e ver. Eu gostaria que os irmãos também colocassem nos momentos de oração dos irmãos a vida da minha cunhada, a irmã da Ana. Ela está com suspeita de Covid-19. Então, assim, pedimos oração, ela já está em isolamento, as crianças, enfim. Então, peço oração por ela, para que Deus possa estar aí na frente, abençoando ela no nome de Jesus. E que os irmãos também lembrassem de orar o pastor Eliezer. O pastor Eliezer Canossa, ele foi pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus. O pastor Eliezer Canossa, ele foi pastor aqui da Assembleia de Deus, do Ministério Catanduva, alguns anos atrás. E ele está com Covid-19, está internado, passando por essa luta que muitos estão passando. Então, peço oração por ele, peço oração também pela Laís. São tantas notícias desafiadoras, mas notícias boas também. Amém? Amém? Amém. Vamos aplaudir a Jesus por isso, né? E é isso que o Senhor nos ensina. Nosso coração é uma turbulência de emoções, né? Desafios, alegria, ao mesmo tempo pedindo, clamando ao Senhor pela vida de tantos desses amados que têm passado no meio de enfermidade, mas notícias boas. O nenê da Laís nasceu, graças a Deus. O Pedro, lindo demais, e é motivo de a gente se alegrar com os nossos irmãos, né? Então vamos continuar orando pela vida da Laís, do Fidel e do Pedro, que tudo possa continuar, a recuperação da cesárea, enfim, tudo, os detalhes, Deus possa trazer eles em paz. Graças a Deus por isso. Obrigado aos irmãos aí que oraram, né? E vamos orar pelo Luizão também. Coloca o Luizão, que é patrão do Marcos. Ele está com Covid-19, né? Então, ore por ele para que o Senhor venha abençoar. Peço oração também pelo seu Moa, que é o pai da Janete, também está na UTI, tendo que usar respirador, etc. Então, a família tem passado momentos de aflição, e temos orado por essa família. Eu gostaria que os irmãos também continuassem orando por eles, né? A família também do Ricardo Afonso, temos orado também por essa família. Tem passado momentos difíceis também de enfermidade, mas Deus é poderoso, né? Deus é poderoso para continuar trabalhando nessas famílias. Mas alguém tem algum pedido de oração? A tia Maria, né? A tia Maria também, vamos continuar orando por ela. Mais alguém, amado? Não? Então nós vamos continuar. Coloque esses pedidos de oração no seu momento. Sim, uma irmã lá de Bebedouro, chama Roseli Simões, teve um problema também, AVC, né? AVC. E então vamos orar também. Coloque o nome dessa irmã também nas suas orações, Roseli Simões. Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 30, nós vamos ler a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amanhã nós vamos continuar essa semana de oração. E sexta-feira também, o pastor Eduardo, da PIB de Itajubi, vai estar conosco aqui, junto com o CHG, a MCM, ministrando essa semana de oração, colocando diante do Senhor. Então continue participando, motive pessoas a estarem presentes aqui também, para juntos somarmos forças nesse momento de oração. Antes de estarmos lendo a palavra do Senhor, nós vamos ter mais uma oração, pedindo que o Senhor venha nos abençoar com a palavra, com aqueles que estão em casa e aqueles que precisam, esses pedidos que colocamos diante do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Queria convidar a Zana. Zana, pode vir aqui, fazendo um favor. A Zana vai estar orando pela palavra de Deus e por esses pedidos que foram colocados diante do Senhor. Pode vir aqui, pode vir. Aí daí mesmo? Então tá bom. Vamos orar. Estamos aqui no mesmo pensamento, Pai, te buscar, exaltar o
Amém, Jesus. É isso que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 30, diz assim: Eles partiram dali e passaram pela Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava os seus discípulos, dizendo-lhes: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderão essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum, e em casa perguntou-lhes: O que discutieis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual era deles o maior. Então, sentando-se Jesus, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-as nos braços, disse-lhes: Qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Amém, meus irmãos? Amados, uma das coisas que o nosso pensamento humano, nós podemos perceber, vai tudo ao contrário do pensamento de Deus, da lógica de Deus, tudo ao contrário. Quando você chega numa empresa, quando você começa a trabalhar numa empresa, quando você entra numa escola nova, uma das coisas que nós podemos ver muito ali é hierarquia, é ou não é? Você entra num trabalho, tem ali os funcionários, que vai ser igual a você, tem uns funcionários um pouquinho a mais, existe um encarregado, existe um gerente, existe o supervisor, existe, enfim, o dono, né, acionista e por aí vai. E numa escola é a mesma coisa. Existe ali os alunos, existe o servente, existe a diretora, os professores, monitores, enfim, todo lugar onde nós entramos, onde nós vamos, existe uma certa hierarquia. E nós estamos acostumados a ver muitas vezes essas pessoas de baixo para cima, parece que numa escala, e parece que aquele que é o maior é aquele que é o intocável, aquele que fica um pouco mais longe, é aquele um pouco mais antigo que está ali naquele lugar, ou mais poderoso, ou mais capacitado, enfim, são várias coisas. No reino de Deus é totalmente diferente. E desde o Antigo Testamento, a ideia de ser maior era mais ou menos essa hierarquia, era essa ideia, aonde, por exemplo, de uma família levítica, de uma família de sacerdote, o menino nascia, ele era instruído pouco a pouco, ali ele começava a fazer alguns tipos de serviços no templo, depois ia subindo, depois aí, certa idade, ele já tinha autonomia de pegar a palavra, e aí poder então ler a palavra no templo, e aí ensinar a palavra no templo, e aí até se chegar a sacerdote, enfim, tudo é questão de hierarquia, começando do menor até o maior. E parece que aquele que chega ontem, então é inferiorizado com aquele que está aqui há muito tempo. Essa é a lógica humana, esse é o nosso jeito de ser humano. Mas as coisas de Deus é tudo ao contrário daquilo que a lógica humana apresenta. A palavra de Deus fala que Jesus, logo depois em que ele expulsou aquele demônio daquele menino que não falava, que também não ouvia, e que havia esse espírito imundo que jogava ele na água, no fogo, e aí então tentando matar aquele menino, e o pai leva esse menino aos discípulos, os discípulos não conseguem ali expulsar aquele demônio, e aí eles chegam, o pai chega até Jesus, e aí Jesus então ora por aquele menino, o espírito demoníaco daquele menino sai, aquele menino tem uma outra vida agora, porque o Senhor Jesus ali orou, o Senhor Jesus clamou, e o Senhor Jesus Cristo deu ordem àquele espírito imundo que saísse dele para nunca mais entrar na vida daquele menino. E ali isso aconteceu, e as pessoas ficaram admiradas. Aquele menino ficou jogado no chão depois que o espírito imundo saiu dele como se fosse morto. E aí então o Senhor Jesus pega aquele menino pela mão, levanta ele,
e ali entrega para o pai, e o pai aí sem dúvida nenhuma, aquela alegria de ver o seu menino curado, transformado pelo poder da palavra e do Senhor Jesus. Logo depois dessa cena, os seus discípulos então estão caminhando, e enquanto o Senhor Jesus está caminhando com os seus discípulos, eles começam a discutir ali com eles. Chegando ali, passando pela Galileia e chegando na cidade de Cafarnaum, Jesus então percebe que eles estão ali tendo um bate-boca, uma discussão, algo, não havia uma concordância entre eles. E aí Jesus, no meio da caminhada, fala assim: olha, o que vocês estão aí discutindo? O que vocês estão falando? No versículo 32 fala então que quando o Senhor Jesus interroga eles, dizem que eles então têm medo de falar o que eles estavam conversando. Porque é interessante isso, o porquê que eles temeram em falar para Jesus o que eles estavam falando. Porque sabiam que aquilo que eles estavam discutindo ia contra o que o Senhor Jesus já havia ensinado a eles. É mais ou menos quando um pai e uma mãe vê alguns filhos ali discutindo, e aí o pai e a mãe: o que vocês estão falando aí? O que vocês estão conversando? O que está acontecendo? Nada, mãe. Nada, pai. Nada, mãe. E aí é mais ou menos essa cena que os discípulos têm com o Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus, quando chega em casa, então eles falam para o Senhor Jesus o que eles estavam discutindo. Versículo 34 fala que eles ali se calaram, mas havia discutido ali pelo caminho quem era o maior, o menor entre os seus discípulos. E temos aprendido o relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos. Vemos aí alguns textos para trás que alguns discípulos ele chamavam para orar e outros não. Outros discípulos ele chama para subir o monte da transfiguração e os outros não. Um outro discípulo então ele reclina a cabeça, ele tem uma intimidade um pouco maior ali com João, e às vezes com outros não tanto. E o que podemos aprender é ver que tudo isso houve uma certa discussão entre eles. E a discussão era quem era o maior ou quem era o menor. Quem foi aquele que foi chamado primeiro, quem foi aquele que foi chamado por último. Porque os 12 discípulos não foram chamados no mesmo momento, na mesma hora, pelo Senhor Jesus para seguir. E às vezes essa ideia de hierarquia, às vezes essa ideia de quem chegou primeiro é o que tem privilégios, provavelmente estava na mente e no coração dos discípulos. E aí eles começaram a discutir quem seria o maior, quem seria o mais privilegiado, quem seria o mais bambambam entre os 12. E aí Jesus diz aqui no versículo 35, Jesus pega os 12, chama eles, senta com eles dentro dessa casa e conversa mais uma vez sobre o que ele havia já ensinado. É mais ou menos como você, pai, você, mãe, ensina os teus filhos que não pode fazer algo, mas de repente os irmãos estão se atarracando, estão discutindo, estão brigando, e aí você pega os seus filhos, novamente, senta aqui, vamos conversar. O que o pai, o que a mãe já falou para vocês? Repete comigo, o que o pai, o que a mãe já ensinou para vocês? O pai e a mãe falou isso. Então, por que vocês estão vivendo assim? É esse tipo de conversa, esse tipo de ensinamento que o Senhor Jesus está ensinando para os seus discípulos. E diz aqui a palavra do Senhor que ele senta com eles de novo e começa a falar. E o que ele começa a falar no versículo 35? O que ele começa a repetir? O que ele começa a tentar inculcar na cabeça dos seus discípulos? Final do versículo 35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último. E servo de quem? Servo de todos. Então olha a mente, olha a cabeça deles. Por isso que as coisas de Deus são diferentes das nossas coisas. Do jeito que funciona uma empresa,
é totalmente diferente que deve funcionar uma igreja. Do jeito que funciona a hierarquia humana, a hierarquia divina é totalmente diferente. Ela não é assim, irmãos. Você entra num trabalho, você começou num trabalho, você vai ser visto de que maneira? É um aprendiz aí. É um novato. É um novato. Eu lembro onde eu trabalhava, lá em Bebedouro, quando chegava alguém novo no escritório, geralmente se contratava pessoa nova, 14 anos, e aí a pessoa ia subindo na empresa. E aí a gente brincava. E a gente brincava por quê? Brincava de uma maneira meio maldosa, né? E o porquê? Porque faziam isso conosco. A gente falava para o office boy ir lavar carbono, né? E carbono não se lava, né? Carbono você coloca a mão, mancha tudo, né? É só, vai lá lavar o carbono, né? Aí o office boy não sabia de nada, ia lá, lavava o carbono. E muitos olhavam o office boy de cima para baixo, né? Uns colocavam um malote, colocavam um pedaço de tijolo dentro do malote, né? E a pessoa tinha que andar com esse malote com tijolo dentro, para cima e para baixo da firma, levando, e nem mal sabia que ele tinha ali dentro, né? E outros falavam assim, vai lá, pega aquela ferramenta de enxugar o gelo. E ele ia no departamento, o fulano mandou vir aqui buscar a ferramenta que enxuga gelo. Então assim, né, a gente brincava e tirava sarro, etc, né? Mas havia esse olhar de superioridade com aquele que entrou ontem, com aquele que chegou ontem. E no reino é diferente. No reino é totalmente diferente. Aquela pessoa que foi salva há 30 anos, há 20 anos, em Cristo Jesus, tem os mesmos privilégios, tem a mesma autoridade do que aquele que se converteu ontem. Dá para entender isso? Esse é o reino de Deus, aonde todos precisam ser olhados, reconhecidos, respeitados, amados, priorizados de uma maneira igual. Por isso, se eu não me falha a memória agora, os irmãos me ajudem. Se eu não me falha a memória, acho que é na carta de Tiago. Se não me falha a memória, vocês não me ajudem. Que a palavra de Deus fala. Não, Jesus mesmo que fala. Os irmãos me ajudem. Aqueles que entrarem na sinagoga, não procurem os primeiros lugares, os primeiros assentos. Jesus, né? Não procurem os primeiros assentos. Porque naquela época, não, irmãos, quem está sentado no primeiro banco é privilegiado, né? Mas naquela época, no culto judaico, quem sentava na frente era a elite. Eram os sacerdotes, os escribas, os ricos, os que tinham posse, os senhores. E os servos, os escravos, quando poderia entrar no templo, era lá no fundão. Cadê o pessoal do fundão, né? O pessoal do fundão. Que era o pessoal do fundão, né? É os escravos, é o que não tem nada na vida, é a ralé, né? E aqui na frente, a elite. Você sabia que em algumas igrejas, no nosso tempo, existe isso ainda hoje? As cadeiras ali, na nave, no altar, culto, ali é para os elitizados. Não estou falando que está errado ter cadeira ali. Amém, irmãos? Não estou falando que está errado ter cadeira ali. Não estou falando isso. Estou querendo dizer que o olhar, achando que o pastor é maior do que um membro, do que um congregado, do que ainda nem se batizou, mas já aceitou a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. É esse olhar
por igual que o Senhor Jesus quer trabalhar no coração dos seus discípulos. E aqui tem gente que fala, não senta aqui não, aqui na frente não é o teu lugar, vai lá no fundão lá, aqui não é o teu lugar. Então, na sinagoga era assim, e ainda é. E Jesus ele começa o seu ministério, começa a ensinar os seus discípulos para quebrar essa religiosidade, que na Bíblia Moisés nunca pregou isso, mas o homem foi colocando isso, sabe, essa questão de superioridade, essa questão de um ser maior do que o outro. E Jesus ele entra falando, ensinando isso. É claro que a função pastoral tem algo, e a função no ministério da igreja, cada um tem o seu valor, mas perante Deus, todos somos iguais, e perante uns aos outros, nós precisamos nos tratar como igual. Amém, meus irmãos? É isso que Jesus ele fala, e Jesus vê eles discutindo quem seria o maior, quem seria o melhor, quem iria sentar na cadeira da frente. E aí Jesus ensina aos seus discípulos falando, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior, quem quiser ser o bambambam, precisa pegar uma bacia, uma toalha e lavar os pés uns dos outros. De quem era essa função? Do escravo. Quem era essa função de lavar os pés? Do insignificante. E aí por que o Senhor Jesus vem pregando algo diferente do contexto e do costume deles? Porque Jesus ele fez isso. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua adoração lá no céu, e veio aqui como um homem, não para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem veio buscar aquele que se havia se perdido, buscar e salvar. Então, irmãos, Jesus ele está pregando realmente o evangelho do reino. Jesus ele está trazendo a ótica, a visão de Deus para o ser humano. E qual é a ótica de Deus para o ser humano? Todos são iguais. Eu sei que para nós é difícil ver isso. Para nós, não, Deus, não é todo mundo igual, não, Deus. Assim como filhos. Pais que têm 2, 3, 5, 6 filhos, ouvem isso dos seus filhos. O pai gosta mais do fulano. A mãe gosta mais da Beltrana. Eu sei que os filhos enxergam os pais, vendo que os pais têm prioridade, têm preferência. Mas no coração de um pai e de uma mãe não é assim. Assim como no coração de Deus, não é assim. E é claro que no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor fala que os mensageiros de Deus, os pastores, os missionários, aqueles que vivem, que abriram mão da sua vida, enfim, para viver no ministério da palavra, lá no céu, terão algumas honras por aquilo que eles fizeram. É no céu. Aqui não tem nada de honra, não. Aqui é só pancada. Que honra que Jesus teve aqui na terra. E era uma honra disfarçada. Na verdade não era nada honra, era hipocrisia. Quando ele chega em Jerusalém montado no seu jumentinho, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Pegaram as palmeiras, não é isso? Começaram ali, reverenciar. Mas esses mesmos que reverenciaram Jesus por, vai saber quanto tempo? Meia hora ali abanando? Meia hora falando hosana nas alturas? Meia hora, 40 minutos? Nós não sabemos quanto tempo. Falaram para ele, bendito é o que vem em nome do Senhor. 40, 1 hora, 2 horas, é isso ali, ficando abanando, falando isso. Só foi ali 2 horas. Aí esses mesmos
Esses mesmos que falaram: olha, que bom que você veio aqui, Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, dá a ideia disso, o nome da Hosana, né, Hosana? Significado, né? Bendito foi a Hosana que chegou no mundo, né? A irmã Cida quis dizer, né? Olha, essa filha veio para alegrar o meu coração, né? Então essa é a bendita que vem em nome do Senhor. Colocou o nome de Hosana. Então, em outras palavras, o que as pessoas estavam querendo falar ali para Jesus? Que bom que o Senhor está aqui, que bom que o Senhor veio, que bom que o Senhor está entre nós, como é bom. Mas esses mesmos que falaram que é bom que o Senhor está aqui, foi esses mesmos que depois crucificaram Ele. Então, que honra que Jesus teve aqui? Ele veio para os seus, e os seus o desprezaram. E nós queremos ter honra, nós queremos buscar confete, nós queremos que os outros nos amem como nós amamos os outros. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não vai conseguir fazer alguém te amar porque você ama ele. Você não vai conseguir. Porque isso não aconteceu com Jesus. E isso também acontece com a gente. E a honra que ele teve não foi aqui. Por isso que é uma falsa honra. Então, é isso que o Senhor Jesus queria trabalhar no coração deles. Dizendo que no reino todos precisam ter o mesmo tratamento, que não podem ter privilégios. Não, vamos deixar o irmão fulano sentar aqui, porque tanto tempo que ele está aqui, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz isso outro. Vamos deixar esse lugarzinho para ele. É isso que Jesus fala. Se aquele irmão, aquela irmã quer ser o primeiro ou a primeira, não é tendo os outros servindo a eles, mas é ele servindo a todos. Se alguém quiser ser o primeiro, precisa ser o último. Aquele que está aqui há 200 anos precisa tratar aquele que chegou hoje muito bem. E aquele que chegou hoje não pode chegar também com o peito estufado, achando que é o rei da cocada preta. Precisa chegar com o mesmo coração daquele que chegou primeiro. Coração de servo, coração de servir, coração de não querer ter privilégios e honra, mas o coração de ter o privilégio de honrar os outros, de dar o privilégio ao outro, e não querer privilégios, não querer status, não querer poder. E os discípulos discutindo isso. E quando olhamos para nós, pobres pecadores, muitas vezes nós estamos dentro das nossas igrejas discutindo posições, discutindo cargos, discutindo fama, discutindo status, discutindo o sentar da cadeira. Mas Jesus, ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, então seja o último e o servo de todos. E aí ele pega uma criança e coloca do lado, e olha para aquela criança e fala: olha, se vocês quiserem receber o reino de Deus, se vocês quiserem estar com Deus, se vocês quiserem participar do meu reino, assim como uma criança, vocês precisam receber essa criança como... Vocês precisam me receber como essa criança ela é. Versículo 37. Qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. A criança chegou ontem.
Quando chega uma criança, a gente dá honra para ela. Quando chega uma criança, a gente deixa tudo para lá para querer cuidar da criança. A gente muda todos os móveis de lugar porque a criança está ali. E nós estamos dando honra para a criança. E quando fazemos isso com Jesus, o Senhor entrou. A honra não é minha, Senhor, mas a honra é do Senhor. Quando nós damos a honra para o Senhor, significa que nós o recebemos. E se o recebemos, recebemos Deus. E temos Deus. Então, amados, o Senhor, Ele trata momentos de maturidade cristã. Que cada um de nós possamos ter essa maturidade. Nunca achar que um irmão é inferior ao outro. Mas ter os nossos olhares, não só para aqueles que estão aqui há muito tempo, mas ter os nossos olhares com amor, com carinho, com dedicação, também com aqueles que chegaram ontem. Ao mesmo tempo que gastamos com outros irmãos, gastamos também com aqueles que chegaram ontem, porque nós precisamos servir. Amém, irmãos? Precisamos servir. Aquele que quiser ser o maior, esse precisa ser servo de todos. E isso não significa então que eu só vou servir quem chegou agora, e aquele que está aqui um bom tempo eu esqueço. Não. Amém? Porque senão a gente deixa a porta da frente aberta e a porta do fundo também. Então aquele que já está aqui sai pela porta do fundo. Então nós temos que fechar a porta do fundo e continuar com a porta da frente aberta. Ou seja, ser servo de todos, dos que já estão aqui, dos que começaram a entrar aqui e pela fé daqueles que entrarão aqui. Amém? Deus te abençoe. E essa nossa pequenez, esse nosso pecado que habita dentro de nós, que nos faz priorizar muitas coisas que o Senhor não prioriza, possamos ter o nosso olhar como o olhar de Jesus. De Jesus. Ver as pessoas como igual, não algo diferenciado. Então você pode escolher sentar aqui nas primeiras cadeiras, que não tem nenhum problema não, viu, meus irmãos? Tem pessoas que podem sentar na primeira, no meio, lá atrás, e se sentir e tal. Mas é um exemplo daquele contexto que eles sabiam que significava muito sentar na frente antigamente. Que no nosso coração possamos ter isso. Se queremos ser o maior, então precisamos servir a todos. Se queremos ser o primeiro, precisamos ser o último. Sempre precisamos pensar no próximo, não em nós mesmos. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos leve em paz e nos dê um descanso maravilhoso. Nos dê o restante de semana de oração na Tua presença, continuando o Senhor falando ao nosso coração. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Amanhã, às 8 horas, estaremos aqui querendo Deus.